As citocinas pró-inflamatórias são proteínas sinalizadores do sistema imunológico, que desempenham papel fundamental na indução e regulação da resposta inflamatória. Elas são produzidas por uma variedade de células do sistema imunológico, como macrófagos, linfócitos T e células endoteliais, em resposta a estímulos como infecções, lesões ou estresse. Essas citocinas incluem moléculas como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 8, entre outras. Quando liberadas durante uma resposta inflamatória, essas citocinas desencadeiam uma série de eventos que resultam em vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, ativação de células imunes e produção adicional de mediadores inflamatórios. Embora essas citocinas desempenhem um papel crucial na defesa do organismo contra patógenos, o desequilíbrio da sua produção ou sinalização pode levar a respostas inflamatórias exacerbadas e contribuir para o desenvolvimento de condições crônicas, como doenças autoimunes, artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais. O entendimento das citocinas pró-inflamatórias é essencial para o desenvolvimento de terapias direcionadas a condições inflamatórias, incluindo o desenvolvimento de medicamentos que visam modular a produção ou a sinalização dessas moléculas. O bloqueio seletivo das citocinas pró-inflamatórias ou de seus receptores tem sido uma estratégia terapêutica importante para controlar a inflamação excessiva em diversas condições clínicas. Em resumo, as citocinas pró-inflamatórias desempenham um papel crucial na indução e regulação da resposta inflamatória, sendo alvo de pesquisa e desenvolvimento terapêutico em diversas doenças inflamatórias. Olá, me chamo Graziele e hoje eu vou falar um pouco sobre as interleucinas. As interleucinas, em resumo, são um grupo de proteínas sinalizadoras que são essenciais para a comunicação e regulação do nosso sistema imunológico. Elas atuam como mensageiros que transmitem informações entre diferentes células do sistema imunológico. Elas normalmente atuam como mensageiros, transmitindo informações entre diferentes células do nosso sistema imunológico. Para coordenar respostas específicas a ameaças, como infecções, inflamações, as interleucinas, elas desempenham um papel crucial na proliferação, diferenciação de atividade das células imunes e contribuem para a eficácia da resposta imune a organismos. Essas proteínas são fundamentais para a manutenção da homeostase imunológica, ajudando a equilibrar as respostas inflamatórias e imunossupressoras. Além disso, as interleucinas desempenham um papel vital na regulação da tolerância imunológica e na promoção da resposta imune adaptada. Devido à sua influência abrangente no sistema imunológico, as interleucinas têm sido um alvo de extensa pesquisa científica, vindo compreender melhor o seu papel em condições patológicas, como doenças autoimunes, câncer e discípulos inflamatórios. Em resumo, as interleucinas desempenham um papel central na organização da resposta imune, sendo cruciais para a defesa do organismo contra agentes patológicos e para a manutenção da saúde geral. Ela tem uma grande importância e é isso. Obrigada. Oi, aqui é a Maria Ashley. Eu vou falar sobre as funções da interleucina 1, mas antes de adentrar nas funções, eu vou falar um pouco sobre os tipos de interleucina 1 e, respectivamente, suas funções. A interleucina 1 ela é subdividida em dois tipos, IL-1-alfa e IL-1-beta, que atuam sobre receptores IL-1R1 e IL-1R2. O receptor IL-1R1 é considerado um receptor ativo, enquanto o IL-1R2, por não possuir uma molécula de transdução, é funcionalmente inativo.
A IL-1-alfa ela é marcadamente associada a membranas celulares e age através de contatos celulares. Já a IL-1-beta é sintetizada como proteína precursora pró-IL-1-beta, que não é secretada na forma ativa até ser metabolizada pela enzima caspase 1. Recentemente, descobriram que a IL-1-beta é expressa em neurônios nociceptivos dos gânglios da raiz dorsal. A IL-1-beta ela vai produzir inflamação sistêmica através da ativação do ciclo oxigenase 2, com a formação de PGE2 no hipotálamo anterior, causando a febre, e também produz substância P, óxido nítrico, ativando a enzima óxido nítrico sintase e moléculas de adesão endotelial. O IL-1-beta ele é importante também na função de desenvolvimento e manutenção da dor pós-operatória. E aí nós teremos as demais funções que são coestimular a ativação de células T, aumentando a produção de citocinas como IL-1-2 e o seu receptor, aumentar a proliferação e a maturação das células B, melhorar a citotoxicidade das células natural killer, NK, induzir a produção de IL-1, IL-6, IL-8, TNF, GM, CSF e prostaglandina E2 pelos macrófagos, e tem atividade pró-inflamatória pela indução endotelial de quimiocinas, ICAM1 e VCAM1. Vai induzir também o sono, liberar o fator tecidual, reagentes de fase aguda e reabsorção óssea pelos osteoclastos e atividade pirogênica endógena. Bom, agora eu vou começar a falar sobre o receptor de interleucina 1, que é o IL-1R, né? Que é uma proteína que fica na superfície da célula, ali na membrana plasmática. E ele é capaz de reconhecer e se ligar à interleucina 1, que é uma citocina que é responsável pela regulação da resposta imune e da inflamação. E existem dois tipos principais de receptores, né, da IL-1, que é a IL-1R1 e a IL-1R2. A IL-1R1 ela é uma resposta mais funcional, né? Ela é responsável por fazer uma sinalização. Aí ele faz essa sinalização intracelular em resposta à ligação com a interleucina 1 beta. E ele é capaz de ativar a produção de moléculas pró-inflamatórias. Já o IL-1R2, ele atua como um receptor solúvel, né? Ele não sinaliza, mas ele regula os níveis de IL-1 no local, né, da inflamação. E quando a IL-1, né, se liga com o receptor na superfície da célula, acontece respostas imunes muito eficazes contra agentes patológicos, né? Mas também ela está associada com condições inflamatórias crônicas, né? Quando ela está desregulada. Então, o receptor da interleucina 1, ele tem um papel muito importante na regulação da resposta imune e na medição da inflamação. Porque, claro, é muito importante que esse receptor, né, e essa interleucina eles estejam funcionando bem. É muito importante que ela seja ativada. Mas também é importante que seja na medida certa, né? Porque quando é no nível exacerbado, né, fora do normal, causa outras complicações, né? Então, compreender o papel desse receptor da interleucina 1 é muito importante para o desenvolvimento de terapias direcionadas às doenças inflamatórias, né? Como artrite reumatoide, como as próprias doenças autoimunes também. E, além disso, o bloqueio seletivo da sinalização do receptor de IL-1 tem sido muito explorado como uma estratégia terapeuta promissora para controlar inflamações excessivas, né, em diversas condições clínicas.
Então, em resumo, esse receptor da interleucina 1, ele desempenha um papel crucial na regulação da resposta imune e na medição também da inflamação, né? E ele é um alvo, assim, de pesquisa e desenvolvimento terapêutico em várias doenças inflamatórias. Não age. O receptor da interleucina ele vai ser uma molécula que vai estar expressa em uma variedade de células, como por exemplo as células imunes, células endoteliais e as células do sistema nervoso central. A sua função principal vai ser reconhecer a presença da interleucina 1 e iniciar uma cascata de eventos intracelulares que vão culminar em respostas específicas do sistema imunológico. Quando a interleucina 1 se liga ao seu receptor na superfície celular, ocorre a ativação de uma série de sinais intracelulares que vai envolver as moléculas de sinalização, como as quinases e os fatores de transcrição. Esses sinais vão desencadear uma resposta em cascata que vai levar à ativação dos genes envolvidos na inflamação e também na proliferação celular e na diferenciação e produção de outras citocinas. As principais respostas que vão ser desencadeadas pela ligação do receptor com a interleucina 1 vai ser a indução da produção de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, e a interleucina 6. Essas citocinas vai amplificar e perpetuar a resposta inflamatória, recrutando, assim, mais células imunes para o local da infecção e ativando o mecanismo de defesas. Além disso, a ativação também do receptor da interleucina 1 também pode modular a expressão de moléculas de adesão celular e receptores de superfície, facilitando assim a migração das células imunes para os locais de inflamação. Isso vai ser muito importante para garantir uma resposta imune eficaz contra os patógenos. O receptor da interleucina 1 ele é essencial para a defesa do organismo contra agentes patógenos, mas também ele pode contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias se a sua atividade for excessiva. Oi, gente, me chamo Maria Lavigna e hoje vou falar um pouco das doenças causadas pelo excesso ou pela falta de atividade do receptor da interleucina 1 na cavidade oral, que pode acabar desenvolvendo doenças periodontais. No geral, o excesso da atividade do receptor da interleucina 1 pode contribuir para doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais. Já a falta de atividade do receptor da interleucina 1 pode estar relacionada a um maior risco de infecções devido à redução da capacidade do sistema imunológico em responder adequadamente a agentes infecciosos. Na cavidade oral, quando há um excesso de atividade do receptor da interleucina 1, pode ocorrer uma resposta inflamatória exacerbada na gengiva e nos tecidos periodontais, contribuindo para doenças como gengivite, que é uma condição inflamatória reversível que afeta as gengivas, e a periodontite, que é uma condição mais avançada e grave que afeta não só apenas as gengivas, mas também as estruturas de suporte dos dentes, como os ligamentos periodontais e o osso alveolar. Por outro lado, a falta de atividade do receptor da interleucina 1 pode resultar em uma resposta imunológica deficiente, tornando a cavidade oral mais suscetível a infecções bacterianas.